vamos para o mais frequente tópico do assunto do poder constituinte. Se só cair na sua provinha um tópico, uma questão do poder constituinte, provavelmente será o poder constituinte derivado reformador. Talvez nem caia o originário, talvez caia tudo, mas a mais frequente questão é sobre o poder constituinte derivado reformador, que, como o nome já sugere, é o poder de reformar a Constituição. É um poder constituinte porque está mexendo com as normas constitucionais. Mas ele não cria a Constituição, quem cria é o originário. O poder constituinte derivado reformador não cria, ele apenas emenda. Ele faz as emendas, ele faz as reformas. O poder constituinte derivado reformador é o que mais cai muito. É a capacidade de se modificar, de se reformar, de se emendar a Constituição Federal. É limitado, óbvio. Né? Por que é limitado, Nelson? Porque é poder constituinte derivado, antes de mais nada. Sofre controle de constitucionalidade? Sofre, porque é poder constituinte derivado, mas é a capacidade que temos de emendarmos a nossa Constituição. Em janeiro de 2014, surgiu a Emenda Constitucional 77. A Emenda 77, enquanto eu gravo esse vídeo, não surgiu a 78 ainda, né? Mas não duvido que entre a aula e a edição do vídeo surja a Emenda 78. Reformar a Constituição não parece fácil, mas ela é costurada a torto e a direito pelo Congresso Nacional. Certo? Tal poder sofre controle de constitucionalidade. Mas vamos devagarzinho. O que é o poder constituinte derivado reformador? Imagine, senhoras e senhores, o Congresso Nacional, certo? Deputados e senadores querem emendar a Constituição, fazer uma mudança aqui na Constituição. Já fizeram 77 vezes, até o presente momento. Aí eles querem mudar. Veja, não é para criar do zero uma nova Constituição, não é o poder constituinte originário, não. É só para fazer uma emenda, uma modificação, mudar um artigo, ou alguns artigos, mudar um inciso, uma linha, mudar um parágrafo, não importa, fazer uma mudança na Constituição. Se fosse o poder constituinte derivado revisional, lembra aquele já extinto? O revisional, o que aconteceria? Essas duas casas do Congresso se juntariam e tentariam alcançar a maioria absoluta. Mas esse poder está extinto. Agora, se eu quiser mudar a Constituição, eu preciso fazer uma emenda, uma reforma. E para isso, meus amores, eu tenho que ter votação nas duas casas em separado. Primeiro, por exemplo, no Senado ou na Câmara, tanto faz. Em um primeiro turno, onde eu tenho que alcançar um quórum. Não de maioria absoluta. Pior. Tenho que alcançar um quórum de 3/5 de todos os deputados. Ou de todos os senadores. No caso aqui eu botei na casinha do Senado, né? O Senado é que está com a cúpula para baixo, certo? Vamos lá. A votação no meu exemplo aqui, nem pensei nisso, mas tudo bem. No meu exemplo, a votação começou no Senado. Vai para um primeiro turno no Senado, onde eles precisam alcançar 3/5 de todos os senadores. Todos os senadores precisam dizer, eu concordo com isso daqui. Beleza, Nelson, alcançaram, vai para a Câmara? Não, vai para um segundo turno no Senado, ainda tendo que alcançar, de novo, 3/5 de todos os senadores. Dos mesmos senadores ou de outros, não importa. Mas é para ter certeza, Senado, você realmente quer fazer isso? Ufa, Nelson, então eu consegui. Está emendada a Constituição? Não, vai para um primeiro turno na Câmara, onde eu tenho que alcançar um quórum de 3/5. 3/5. Caramba, tá aprovada? Não. Vou para um último turno, um segundo turno na segunda casa, onde eu preciso alcançar um quórum, adivinha de quanto? Valendo um doce? Isso, 3/5. Veja que para se revisar, voltei para poder constituinte derivado revisional. Para se revisar a Constituição, era preciso apenas uma sessão, uma votação, alcançando a maioria absoluta. Pronto. Surgiram 6 emendas assim. Todas as outras emendas que surgiram são emendas constitucionais. Emendas com poder de reforma. Eu tenho que ter o quê? Votação na primeira casa por 3/5. Segunda votação na mesma casa por 3/5.
Primeira votação na outra casa por 3/5. Segunda votação na outra casa por 3/5. Votação nas duas casas em 2 turnos por 3/5 em cada turno. Quem assiste minhas aulas presenciais sabe que eu gosto muito de bater no quadro, né? Aqui eu não tenho quadro, infelizmente, só tenho esse cenário e não dá para bater nele. Certo? Tá entendendo isso? Em processo legislativo a gente detalha mais, bem mais, não sei se você um dia me dará a honra de ministrar uma aula de processo legislativo para você. Não sei. Tomara que sim. Mas em processo a gente vê outros pontos sobre limitações ao poder de emendar. Pontos esses que fogem do nosso interesse aqui. Nosso interesse aqui é o poder constituinte, certo? Originário e derivado. Derivado revisional, decorrente e, nesse caso, o reformador. Ok, meus amores? Dúvidas? 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 Certo? Ok?